Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a história de Ló e falar um pouquinho, refletir um pouquinho da importância de sempre seguirmos em frente, não ficar preso ao passado, não ficar olhando para trás, para não acontecer como aconteceu com a mulher de Ló, para que a gente vire uma estátua de sal, fique parada ali no mesmo lugar, imobilizada, sem poder seguir, sem poder receber tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Vamos lá, em Gênesis 19, do 15 ao 17, diz, perdão, do 17 ao 18. Salva-te, queres conservar tua vida, não olhes para trás, e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. O que Deus fala com Ló aqui nessa parte? Deus vai e manda destruir, né, Sodoma e Gomorra, fala que vai destruir. E Abraão também intercede, pedindo para que Deus que dê a chance da família de Ló não ser destruída. Então ele manda os 3 anjos, né, irem lá na casa de Ló, e no decorrer, né, Deus conversa com os anjos, e os anjos vão falar para Ló, olha, tudo bem, pode ir embora, fuja da cidade. Só que siga em frente e não olhe para trás. Aqui nessa parte diz, né, ó, a mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Desobedeceu. Quando nós desobedecemos as ordens que Deus nos dá, o pedido que Deus nos dá, a gente sempre vai acabar se dando mal, né? Veja bem, eu tô falando disso aqui, eu quero compartilhar uma história que eu conversei com uma grande amiga domingo, e ela disse assim, sabe, da minha escola, quando eu era pequena, eu tinha uma dificuldade, porque no meu tempo, ela tem 54, 55 anos. No meu tempo, eu falei, o nosso tempo é quase igual, né? Eu tô com 45. Eu era obrigada a decorar. E hoje, se eu precisar falar em público, ela falou assim, eu dou aula. Só que quando eu estou na sala só com os meus alunos, tudo bem, eu consigo falar, mas se entrar alguém, ela falou assim, eu bloqueio. Parece que a minha cabeça trava, parece que eu não consigo falar. E aí ela disse assim, quando eu era pequena, né, no meu tempo de escola, a gente era obrigado a decorar a matéria. A gente era um aluno que não decorasse, né, que não decorasse a matéria, ele não tirava nota, e aquilo era muito difícil, porque ela falou assim, tudo que é decorado é esquecido, né? Eu falei, realmente. Ela falou assim, e a minha mãe, se eu chegasse em casa e minha mãe disse, eu não tirasse nota, nossa, minha mãe batia na gente até dizer chega. Eu falei, isso era o normal daquela época, né? E ela disse assim, e com isso eu tive um bloqueio ali, hoje tenho até hoje esse bloqueio com a minha mãe, né? Eu vejo que hoje ela não torce para as minhas coisas, ela não tem, parece que alegria nas minhas realizações, ela, por mais que tenha, eu falei assim, até tem, viu? Não é que ela não tenha, ela tem prazer nas suas realizações. Só que eu disse para ela assim, falei, veja bem, imagine que naquele tempo, né, das nossas mães, das nossas tias, se a gente pegar os dois lados, tanto o lado paterno quanto o lado materno, com o pessoal da nossa idade aqui, de 40 para mais, né, de 35 para mais, as nossas mães, as nossas tias, tanto do lado paterno e materno, o que era aquele tempo as mulheres? Elas ficavam em casa, elas não trabalhavam. Qual que era o valor para as mulheres naquele tempo? Né, o que era uma mulher de valor? Uma mulher que sabia lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, cuidar de filhos, né? Então hoje, eu falei assim, o que você não pode... Ela falou assim, mas hoje eu sou uma mãe diferente. Eu falei, que bom, né? Que bom, eu também sou. Eu falei assim, eu falo sempre isso para as minhas filhas, que nós temos que ser uma geração sempre à frente da nossa geração passada, né? Eu falo isso para as minhas filhas, falo assim para as minhas 2 filhas, vocês têm que ser melhor do que eu fui, eu tenho que ser melhor do que a geração da minha mãe, a minha mãe melhor que a geração da minha avó. Não melhor de caráter, não, isso aí é passado, isso aí são valores, né? Mas eu disse para ela assim, nós temos que entender uma coisa. Eu falei, veja bem, imagine que naquele tempo a mulher, ela era valorizada, a mulher que sabia lavar, passar, cozinhar, costurar. Eu falei, imagine hoje esses valores hoje, infelizmente, estão caindo de moda. E hoje as mulheres, elas, né, de muitos anos para cá, saíram o quê? Para o mercado de trabalho, né? Eu, como eu sou divorciada, eu
sou o alicerce aqui da minha casa. Quantas casas, né, que são comandadas por mulheres? E mulheres que comandam a casa e trabalham fora, não é? Eu falei assim, então são valores diferentes. Eu falei assim, ela disse assim, você sabe, esses dias eu cheguei para minha mãe, esses dias não, esses tempo atrás, eu disse para minha mãe assim, olha, sabe, eu queria fazer uma casa sozinha, com o meu dinheiro, com o meu trabalho. Ela chegou e ela disse assim, eu falei para minha mãe, olha, eu vou lá e vou fazer uma casa, é o meu sonho, assim, com o meu dinheiro. Né? Ela falou, já tenho minha casa, eu tenho outra casa, mas eu queria fazer aquilo, uma realização minha, para saber que eu era capaz. Minha mãe disse, olhou para mim e disse assim, você não vai conseguir, você não é capaz. Ela falou assim, pois eu fui lá, eu fiz, minha casa tá pronta e alugada. Falei assim, mas não... Falei, perdoe, honre, né? Como nos 10 mandamentos, honre a sua mãe, honre o seu pai. Amar é diferente, cada um tem uma forma de amar, né? E ela me contava aquilo com uma certa amargura, né? Que a gente entende. Falei assim, imagine que naquele tempo a sua mãe só pôde, né? Uma pessoa, eu falei assim, é igual uma receita. Eu não posso falar para você que eu vou fazer um bolo de chocolate se eu não sei fazer um bolo de chocolate. Eu posso comprar, mas eu fazer e te dar, eu não posso porque eu não sei fazer. Amor, gente, sentimento é a mesma coisa. Você vai dizer assim, nossa, mas você está comparando amor, sentimento com comida? É apenas um exemplo, né? Que eu quero dizer assim, é o que eu quero dizer assim. Uma pessoa, ela não pode dar ao outro aquilo que ela não recebeu, né? É o que nós chamamos de crença limitante. O que é uma crença limitante? Uma crença limitante nada mais é, falando assim, bem simplificado, com bastante clareza, porque qualquer um entende. Porque às vezes quando eu falo de crença limitante, eu penso, nossa, mas o que é crença limitante? Como é que é? Como é que eu sei entender? Como é que eu vejo isso dentro da minha família? Eu falei assim, você não tem um modelo de roupa? Você não tem uma receita de bolo? Uma receita de uma comida? A crença limitante é a receita que nós aprendemos da criação dos nossos pais ou daquela pessoa que nós convivemos dentro da nossa casa, entende? Por exemplo, é assim, ó, isso não é um exemplo, isso é um conhecimento técnico estudado. 15% do que eu sou, do que você é genético. 75% é convívio, as pessoas que você conviveu desde criança. Você já viu, tipo assim, muitas famílias, deixa eu ver quanto tempo aqui, muitas famílias, por exemplo, que às vezes a mãe, principalmente naquele tempo mais lá de quando eu era pequena, né? A gente via muito isso. A mulher naquele tempo, uma mulher separada, divorciada, nossa, ela não era bem-vinda na sociedade como é hoje, né? Hoje nós temos liberdade para tudo, para entrar, para ir numa festa com, né, hoje eu acabei de receber um convite de uma amiga muito querida minha que vai fazer 40 anos, que é casada, me convidou, eu com as minhas filhas, mas há um tempo atrás isso não era permitido, né? Existia-se um preconceito muito grande. Então, eu falei assim para ela, eu falei assim, a crença limitante, fulana, ela é um modelo daquilo que a gente aprendeu. Veja bem, antigamente lá, uma mulher quando ela era divorciada, muitas delas deixavam um filho com uma mãe, a outro com o avô e ficava com um só, porque tinha que trabalhar, não dava conta. Às vezes a mulher acabava ficando só com os filhos. Pensão naquele tempo era aquela coisa assim que não tinha uma lei como tem hoje, né? Eu falei assim, então, aí você vê que depois que cresce, fica diferente um do outro. Por quê? Um foi criado com a avó paterna, o outro foi criado com a avó materna, outro foi criado ali com a mãe. Então, cada pessoa dentro da sua casa, uma coisa que a gente chama assim de multiculturalismo. Ó, travei minha língua. Ou a multiculturalidade. Dentro de cada casa existe a multiculturalidade, uma cultura de dentro da sua casa, né? E quando a gente vai para a sociedade, a gente tem que viver isso aí. E aí, quando a gente vai para a sociedade, é onde a gente leva todos os nossos bloqueios, que nem ela. Entrou na sala, se é uma estagiária, ainda vai. Mas se eu tô ali na sala dando aula e chegou a diretora, chegou alguma visita, ela falou, eu travava. Ela falou, não conseguia falar. Ela falou, menina, aquilo assim, eu gelava, parece que a minha pressão baixava, eu transpirava. E aí ela falou, eu sou assim até hoje. E ela disse assim, hoje é tão diferente, né? Hoje as escolas, tudo que elas querem é que as crianças aprendam sem o decorar, porque o decorar se esquece, né?
Eu falei assim, eu sou daquele tempo, fulana, que se a gente não respeitasse o professor, o professor batia na cabeça com o apagador, pegava a régua e batia na mão, colocava a gente de castigo, né? Uma coisa bem rigorosa, colocava a gente de castigo atrás da porta, não existia aquele bullying que hoje existe, né? Então, naquele tempo, nós respeitávamos os professores. Mas, enfim, voltando lá. Então, quando eu falei isso para ela, eu falei assim, então hoje, perdoe a pessoa, perdoe a sua mãe, conviva, entenda que ela fez o melhor que ela pôde. Não é porque ela não quis, foi o que ela aprendeu. Imagine que naquele tempo, era aquelas famílias que tinham 6, 8, 10, 14 filhos. Ela falou, era mesmo. Falei, imagine que não tinha micro-ondas, era fogão a lenha, era ferro com brasa, era aquela coisa toda, era tudo mais difícil, não existia fralda descartável, igual hoje é tudo muito mais fácil pra gente, né? Falei assim, então entenda que uma pessoa, ela nunca vai poder te dar aquilo que ela não recebeu. E quando você entende isso aí é libertador, né? Então a crença limitante, fulana, né, falando com ela, eu falei, nada mais é do que um modelo, né, que nós aprendemos e que a gente vai replicando. Ela falou assim, mas hoje eu sou diferente, eu trato minhas filhas diferente. Eu falei assim, eu também, mas hoje o mundo ele evolui. Ó, veja bem, de 20 anos para trás, algo evoluía, por exemplo, pessoas, né, que iam nascendo ali, deixa eu ver como que eu vou explicar aqui. Se evoluía, eu me perdi agora nas palavras aqui, gente, mas é assim, ó, uma música, algo fazia sucesso, ficava ali 10 anos tocando aquilo, uma moda, tudo demorava-se muito tempo, né? Hoje é na velocidade da luz. Hoje as coisas mudam. Eu vejo minhas filhas têm 4 anos de diferença. Uma, a mais velha que está com 16, pegou DVD. Hoje, a mais nova, com 11, quando era criança, já não pegou DVD, já foi direto para o YouTube. DVD já era coisa antiga, era coisa obsoleta, não antigo, obsoleta, já foi ficando obsoleto, né? Então, eu disse para ela assim, falei assim, então a gente tem que entregar hoje para os nossos filhos, entender que hoje nós temos muito mais recursos, hoje nós temos muito mais liberdade, não é? Antes a mulher, ela tinha toda aquela responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, às vezes tinha que andar longe para levar filho numa escola, né? Até mesmo muitos que, né, depende dos lugares, tinha que pegar, deixar o filho, levar longe para pegar o ônibus, para depois esse filho ainda ir longe estudar. Hoje é tudo muito mais fácil. Então, assim, não perdoe, viva a sua vida e não faça aqui como a mulher de Ló, que ficou olhando para trás. Diz para ela, se liberte disso daí. Busque entender um pouquinho da história dos seus pais, como é que foi a infância, né? Ela não teve algo assim que facilitasse a vida dela, que ela pudesse ser mais aberta, né? A mulher naquele tempo ainda tinha muitas restrições, mesmo uma mulher casada, ela não tinha a liberdade que nós temos hoje. Então eu falei, hoje é tudo muito diferente. Então às vezes você tá me ouvindo e vai dizer assim, nossa, Gislaine, mas isso é muito simples. Parece, mas muitas pessoas hoje ainda ficam presas naquilo assim. Nossa, porque o meu pai foi isso, porque a minha mãe foi aquilo, e tá presa lá no passado, sabe? Deixa de viver bons momentos, deixa de viver a sua própria vida para seguir adiante, porque tá preso, tá lá olhando para trás, querendo e virou uma estátua de sal, tá lá parada nos dias de hoje, tá bom? Vou terminar o vídeo por aqui, pra gente não se prolongar, já deu 14 minutos da nossa conversa, tá bom? Então, siga, questione, converse com as pessoas, com essa pessoa que às vezes você tem mágoas e que aquela pessoa te magoou não porque quis, é algo inconsciente que a pessoa acaba fazendo aquilo. É uma forma de amar, é uma forma de proteger, cada um tem a sua. E hoje ainda, né, com os tempos de hoje, tudo muito moderno, muito rápido, muito tecnológico, a gente acha que eles também viveram esse tempo e eles não viveram, né? Os nossos pais, nossas avós, às vezes até aquela irmã mais velha, né? Às vezes tem diferentes idades aí dentro de muitas famílias, mas enfim, deu para entender o que a gente quis falar aqui hoje, tá bom? Se você gostou desse vídeo,
Vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, deixe o seu like. Vai ali, ó, clica no sininho, se inscreva no canal, para toda vez que eu subir, você está recebendo as notificações desse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!